Olá, vocês que já estão aqui. Convidando, tá no a Olivia. Olá, E aí, boa tarde. como é que você tá? Eu tô ótima. E você? Ai, que delícia, quanta gente. Só assim a Manuela vê a Tudo gente, ótimo. gente. Morrendo de Eu saudade acho dessa mulher. que você tá me ouvindo Então, bem. Olivia, agora eu tô. Tava paradinha. Bom, gente, boa tarde. Feliz Dia do Meio Ambiente. Queria começar agradecendo a Olivia, a vocês que já estão aqui, pela oportunidade da gente estar aqui junto e começar esse bate-papo nesse dia tão incrível e especial, né, para todas as pessoas que trabalham, né, com o meio ambiente. Olivia, a Olivia é advogada, palestrante, consultora de sustentabilidade e clima e, mais importante para mim, além de minha amiga, né, é líder da realidade climática e lançou essa semana, junto com a também advogada que também está aqui né, escutando a gente, a Ana Maria Cárcamo. O Instagram está no clima, que inclusive é por onde a Olivia está conectada. E nasceu da necessidade de alertar as pessoas para os desafios da crise climática, gerando conteúdo acessível para engajar pessoas no tema. Olivia, conta pra gente por que vocês criaram Tá no Clima e fala um pouco dessa página. É um prazer estar aqui com você, né? Como você disse, além de amigas, a gente tem muitas coisas em comum, trabalhando com esse tema de clima, sabe? É um grande desafio global. Olha, eu ouvi um pouco do seu barulho. É, eu tô. O problema do Instagram é esse, a gente não tem como mutar. É. Não, mas acho que Bom, agora deve melhorar. vai lá, não. Bom, queria Pronto. agradecer as pessoas também que estão assistindo. Dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Esse dia tão importante que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Também dizer que a gente sabe o desafio de estar comemorando esse dia hoje, né? A gente não tá complicado, né? A gente falar de meio ambiente no cenário atual, não só político que a gente vive, global com essa pandemia. Então, como você falou, eu trabalho com o clima já há tempo. Sou líder climática e também mentora, né? Você esqueceu de falar que eu sou mentora. Verdade, a Olivia também é mentora, é porque a pessoa é multitarefa, gente, é muita coisa. Bom, e aí, assim, a gente também, é bom dizer que, né, decidimos eu estar aqui representando a Tá no Clima, mas que a Ana está acompanhando no chat. Eu vou só falar brevemente que a Ana também é advogada, é ambiental. Ela é formada em Direito Constitucional e Política Internacional pela PUC-Rio e é mestre em ambiental pela eu nos Estados Unidos. E ela hoje é professora jurídica da uma ONG internacional. Bom, então ela está aqui acompanhando, acho que ela vai até poder ajudar, se alguém tiver alguma dúvida, ela vai ajudar e também poder fazer contribuição com a gente, sempre que ela que é legal. Então, como você falou, né? A gente aproveitou a Semana do Meio Ambiente para fazer esse lançamento, que de fato é uma vontade que a gente já tinha de fazer uma página que tornasse esse conteúdo, traduzisse um pouco desse conteúdo que a gente sabe que muitas vezes é muito técnico. Então, a gente vinha já com uma vontade que a amiga a gente vinha sentindo essa necessidade, de fato, de, enfim, falar sobre de forma mais leve, mais divertida, mais acessível. A gente sabe que tem muita gente falando sobre isso, mas o público em geral fica mais difícil. E nós duas somos advogados, também é legal que a gente vai trazer esse viés do direito, né? Trazer um pouco conceitos como justiça climática, falar um pouco sobre questões ligadas ao direito ambiental e direito do clima também. E, de uma forma geral, falar de sustentabilidade, porque, afinal, né, a gente também, as duas coisas estão completamente associadas
E acho que a gente está super animada de começar essa página, de falar com o público. Então, é mais ou menos isso. Assim. A gente está... Legal. Eu li na página, né, que assim vocês são, né, assim, vocês se apresentam como advogadas apaixonadas por justiça ambiental e climática. Queria saber o que é, né? Conta pra gente o que é justiça climática, justiça socioambiental, o que isso tem a ver com o clima, né? Com a área da justiça, da área de direito. Conta um pouco pra gente, por favor, o que vem a ser, né? Essa conta, traduz o que são assim pessoas apaixonadas por justiça socioambiental e climática. Ótimo. Não, então, como duas advogadas trabalhando com o meio ambiente, eu acho que a gente também tem essa necessidade de abordar questões de igualdade, né, para pessoas que tenham condições mais vulneráveis. E aí é importante lembrar que a gente fala de clima, que, né, você sabe, né, nosso falar do nosso treinamento do climate, né? Eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre ele. E abordar os impactos que Oi? Eu tô, nesse momento, falo porque assim, eu tô com eu moro do lado do Corpo de Bombeiros, né? Eu já imagino que desde dá para ver. Aí agora eu não escutei nada, porque quando o Corpo de Bombeiros sai, ninguém escuta nada aqui em casa. Tá ótimo. Alguém tá falando, tá com o microfone. Não, eu acho que a Renata tá com o microfone, né? Eu tô com o microfone, eu tô no ouvido. Mas eu tô achando que ele que tá dando essa doideira. Eu vou trocar de microfone, mas vai lá. Continua você a responder que eu vou trocar aqui. Beleza. Então, e aí, como eu estava dizendo, os impactos são muito grandes, mas a crise global, ela infelizmente, ela tem os grandes emissores globais de gases de efeito estufa. E, nossa, melhorou muito, Rê. Melhorou bastante o Essa som. tecnologia, você compra um troço caro para danar e é isso, assim, não ajuda nada. É melhor o old news, né? Vamos lá, desculpa, vamos lá, gente. A live no Instagram ainda é um grande mistério. Não, todos nós aprendendo nessa época de pandemia como mexer com essas tecnologias que a gente até estava em vantagem com o Zoom, né? Que a gente já usa o Zoom há muito tempo, mas de qualquer forma é cada vez mais necessário. E quando a gente achou que tinha as respostas do Zoom, veio o live da Instagram e muda as perguntas. Exatamente. Bom, todo mundo está dizendo que o áudio melhorou. Perfeito. Então, retomando o que eu estava dizendo, os impactos, infelizmente, eles são. A maioria dos gases de efeito estufa são produzidos, né, por grandes empresas e corporações, e também, né, com a nossa pegada, o que a gente chama de pegada ecológica. Cada um de nós também tem responsabilidade, mas infelizmente os impactos globais são produzidos e eles afetam a todo mundo, né? Todo mundo vai ser afetado pela crise climática, pelos efeitos da mudança climática, mas algumas populações vão ser mais atingidas, né? Por exemplo, populações que moram em cidades que vão ser totalmente alagadas, inundadas, quando, né, houver o aumento do nível do mar. Também populações mais vulneráveis e comunidades mais pobres também vão ser afetadas. A gente, inclusive, está pensando em fazer agora com essa necessidade que a gente está vendo cada vez mais de abordar o racismo. A gente quer trazer para a nossa página também um pouco, falar sobre racismo ambiental e climático, que é super relevante. Então, é isso. As pessoas mais vulneráveis vão ser as que vão sentir mais os impactos. Então, a gente trazer esse tema de justiça climática é super importante justamente para poder trazer igualdade nesse debate. Você trazer como você vai abordar de forma a poder atender também as necessidades dessas populações vulneráveis. Então, como eu disse, né, eu acho que é um tema super que precisa ser colocado no debate.
de distribuição dos ônus e bônus dessa crise, né? Então é isso, assim, infelizmente não é todo mundo que está abordando esse tema, não são todas as soluções trazidas que estão vindo com esse pano de fundo. Então, por isso que a gente, né, como tendo as duas estudado bastante esse tema, a gente vê como necessário mesmo que todas as soluções para essa crise tragam esse tema. Acho que é isso. Se a Ana quiser acompanhar, quiser acrescentar alguma coisa aí, Ana, você fala aí. Legal. Assim, a gente percebe que toda questão, às vezes, que não pode não ser muito boa, né? A gente tem uma... Opa! Toda diversidade esconde uma oportunidade. É que eu estou aqui na gambiarra. Aí, queria que você falasse para mim o seguinte. Você vê... Caiu agora. Você. Agora caiu mesmo, né? Assim, foi um triplo mortal carpado, entendeu? Mas tem problema, isso, assim. a gente fica mais divertido, assim. Não é mais divertido? Gente, aqui o movimento é impressionante, entendeu? Você não é aquela live chata que as coisas não acontecem. Então, mas o que eu queria ter a linha de raciocínio era o seguinte: toda vez que a gente tem um problema, né, eu acho que é uma oportunidade, a gente tem um desafio, a gente tem uma oportunidade de crescimento. E a gente, nesse momento ímpar da história, a gente tem aí o Covid, as questões raciais explodindo, né, e mudança climática. Dentro desses desafios, quais são as oportunidades que você vê e que vocês enxergam para, não dizer que resolver isso tudo, mas como a gente pode colocar isso tudo e pensar numa maneira de sair dessa mais fortalecido nessas três áreas, né, que seria a social, né, a ambiental e a de saúde, né, que não deixa de estar envolvendo essas coisas todas. Sim, claro. Super legal essa sua abordagem, essa sua pergunta, porque eu acho que o que a gente pode ver, nós que, né, lidamos com esse tema já há um tempo, e a gente sabe que o que está por vir é pesado, né? E assim, a gente sabe que a gente está enfrentando uma pandemia. A diferença é que os efeitos da pandemia são ao mesmo tempo para todo mundo, né? Todo mundo está sentindo isso ao mesmo tempo. Acho que talvez os efeitos da mudança climática eles já estão acontecendo, né? Que a gente está vendo chuvas cada vez mais intensas, secas cada vez mais duradouras que comprometem a disponibilidade hídrica, a produção de alimentos vai ser ameaçada, extinção de milhares de espécies. Então, os efeitos são bem catastróficos, né? E a gente sabe que o que está por vir é muito grave, né? E aí eu acho que esse momento atual ele nos ensina como, enfim, quando o mundo está diante de uma crise que não tem como adiar, ela deve ser enfrentada, né? Então, eu acho bem interessante. O legal é que, assim, isso tem dividido as pessoas, né? Porque tem muita gente que comemora. A gente está vendo atualmente a natureza respirando, né? O mundo está respirando porque nós paramos, né? A sociedade está legal esse dia do meio ambiente, a gente está comemorando em casa, o meio ambiente está tão feliz, né? Tipo assim, gente, deixa assim, né? Tá ótimo. Continuem comemorando nas suas casas. Exato, e assim, por um lado, a gente vê isso, por outro, a gente sabe que quando retomar, não só as economias, isso assim, por isso que os dados atuais que falam que a gente reduziu esse ano as emissões de gases de efeito estufa, e tem muita gente comemorando isso, já outras pessoas olham com uma preocupação, porque sabe que essas emissões elas vão voltar a crescer depois que a crise acabar, né? Quando retomar tudo, as economias retomarem a todo vapor e vão querer, né, se recuperar, porque a gente sabe que a crise realmente enfim, a crise econômica vai ser muito grave, mas também o próprio meio, os nossos meios de vida, nosso consumo. Algumas pessoas, ainda bem, eu acho que muitas pessoas já estão repensando o seu próprio consumo.
né? Agora, nesse cenário, que está todo mundo em conveniente, me ligou no meio no meio do assunto. Eu não entendo esse negócio do Instagram, gente. É isso, assim, a pessoa liga, a pessoa manda o WhatsApp, é tudo no telefone. Eu ainda estava tentando ver se tinha um jeito de fazer isso no computador, que fica mais protegido, mas não tem. Não, mas a gente vai tocando, não tem problema. Não, mas tá tudo ótimo. E então, assim, eu acho interessante que muita gente já está se questionando, muita gente está pensando realmente, poxa, o que né, o que isso trouxe? O que a gente realmente precisa, né? E aí, por exemplo, meu aniversário está chegando e aí você se depara com uma situação, com uma situação de que o que eu preciso, sabe? O que eu quero ganhar de presente? Eu não quero nada, eu quero estar com as pessoas, eu quero abraçar meus amigos, minha família, sabe? Então, acho que as pessoas realmente estão podendo refletir um pouco sobre isso, mas eu acho que é perigoso também, porque outras pessoas já estão com muita vontade de voltar ao que era antes. E isso é legal, até a gente colocou também no nosso Instagram falando sobre isso, o que é o novo normal. Porque voltar ao normal não é bom, né? A gente estava E que normal é esse, né? Então, o que a gente quer voltar para aquilo que estava antes? A gente não quer isso. A gente quer realmente pensar numa sociedade mais justa, mais sustentável, em que a gente coexista com a natureza de forma saudável, porque a gente sabe que não é assim que a gente está vivendo. Então, eu também vejo com preocupação, porque eu acho que muita gente não está preocupado com isso e vai voltar a consumir do jeito que sempre consumiu. Mas, enfim, né? Vamos tentar ser otimistas e que realmente essa pausa nas vidas das pessoas estão trazendo uma transformação, né? Eu acho Hoje de manhã eu estava assistindo uma live muito interessante que o Centro Brasil no Clima estava promovendo, né? E com várias pessoas de super alto nível. E deixa eu ver, que eu acho que quem falou para não ser injusta com nenhuma das pessoas. Então, um cientista, mas que estava, um economista que estava nessa live, o Levi, né? O Levi, eu não esqueci o sobrenome dele, mas o Levi estava falando que acho que precisa de planejamento. E eu acho muito interessante essa história de planejar, porque eu acho que essa é a quarta ou a quinta live, né, que eu estou participando de uma forma ou de outra, e bem cedinho a gente estava conversando, estava num grupo conversando, preparando uma série de entrevistas que a gente vai fazer, e aí uma pessoa que é de empresa, né, estava falando para a gente, olha, já tem muito CEO solicitando aos funcionários que tenham carro particular que venham trabalhar cada um no seu carro, que aí é isso, assim, né? Você vem no seu carro e aí você vem até o seu trabalho e você fica ali com o seu carro. A gente vai. Então, tem empresas estimulando essa volta ao carro para uma pessoa só. Aí eu falei assim, não é isso que a gente quer. Né? Então é isso assim, vamos planejar e vamos aproveitar esse momento para refletir o que a gente quer. Né? Assim, será que é isso que precisa? E eu nem estou dizendo que se não for isso, não é para ser isso, mas vamos pensar quais são as soluções, vamos planejar esse retorno, né? Porque esse pós-Covid pode ser um pós-Covid, mas tudo indica que será um pós-Covid. Então, assim, né, vamos planejar isso, porque realmente assim, as pessoas que não precisam voltar imediatamente, né, assim, por que elas vão. Por que elas têm que voltar? Né? Por que cada um tem que entrar num carro e vamos voltar para os engarrafamentos? Né? Então, assim, como que a gente planeja isso? Então, acho que isso eu acho muito bacana nesse momento de repensar, de refletir realmente como é que a gente quer viver. Eu não tenho... Sem dúvida. Eu não sei se sou eu, você, nós duas. Mas às vezes fica parecendo que. Agora voltou. Acho que eu travei aqui. Enfim. Acho que você travou um pouquinho, mas agora voltou. Não, eu não te vejo, mas eu acho que eu consegui ouvir o que você falou. E, assim, eu também assisti a live. Eu acho que foi um momento que o professor Carlos
Carlos Eduardo Ian, né, da UERJ, se eu não me engano, não sei agora se da UERJ ou da FRJ, é economista, ele estava falando sobre a política pública repensar formas, né, da gente, de certa forma, tirar um pouco dos automóveis da rua, e não é só com eletrificação. Então, eu acho legal desestimular o uso individual de carro mesmo. Então, pensar em mobilidade urbana, pensar em o que a gente pode fazer para enfim, melhorar mesmo a necessidade da população em termos de transporte público. E eu achei super interessante, porque, por um lado, hoje a gente vê a ida para o remoto, né? Então, eu espero que isso seja uma tendência, eu espero que as pessoas comecem a de fato, trabalhar mais nesse sistema, porque a gente vê que as emissões globais caíram muito por conta de... Bom, também porque é tudo, né? Mas, de certa forma, os transportes, né? As emissões de transporte diminuíram absurdamente, mas transporte engloba rodovia, também aéreo, mas enfim. Comentou aqui também que a gente postou hoje sobre as ações políticas para o coronavírus, que incluem para que a gente não volte para esse novo normal. Eu ia até assistir isso, essa internet. Não, acho que também é outra coisa fazer no 4G, porque a internet, o Wi-Fi oscila muito. Aprendizado Tá no ouvindo? Instagram. Eu estava no 4G, mas vamos tentar agora com a minha internet, se melhora. Então, eu estava falando dessa retomada não só do individual. Eu ia abordar isso também. Lá, a Ana trouxe esse comentário, né, dizendo que a gente hoje postou sobre soluções de política pública, né, que já estão sendo implementadas. Nos Estados Unidos estão discutindo o Green New Deal. Na Europa já se fala em recuperação verde para a economia. Então, pós-Covid, como é que a gente... como é que as economias vão se recuperar? Porque elas precisam se recuperar, mas como é que a gente faz isso de forma não que retome, né, a queima de combustíveis fósseis e todos aqueles... enfim, acho que é um novo normal que a gente pode construir, e baseado em política pública também, né? Que a gente tenha essas soluções baseadas no que eles chamam. Ela precisa ser... A pauta climática, ela precisa ser discutida, né? Não só a climática, ambiental e climática, ela precisa estar campanhas. Então, a gente tem que buscar isso, tem que buscar pessoas, candidatos, que justamente não seja só ações individuais. Agora, para mim, caiu. Não sei como é que tá. Oi, Olivia? Voltou. Tava falhando um pouco. Oi, eu peço desculpa. Realmente a internet não está aqui para ajudar. Acho que é um pouco, acho que dá para fazer esse resumo de que a importância de se pensar nisso, né, de trazer isso para todas as esferas, né, principalmente para a política. Esse ano é um ano eleitoral. A gente é responsável, né, por essa pauta estar nos discursos políticos, né? Acho que, assim, a partir do momento que a gente começa a perguntar, a trazer essa pauta e a querer, né, falar sobre isso, né? O político é um bicho que é um bicho no sentido bom, né? Mas assim que
reage bem a isso. Se a gente demonstra interesse em saber sobre essa pauta, né, o político não está alheio, né, não é um ser que está fora dessa conversa. Então, ele vai trazer essa conversa para a pauta política e para a candidatura, né, e falar sobre isso. Então, eu acho que cabe. Não, a gente fica, às vezes, muito jogando, porque político é isso, político fala, não, acho que assim, a partir do momento que a gente busca isso, um candidato, o candidato vai trazer e vai ser, a gente, né, o Centro Brasil no Clima, por muitos anos, e esse ano não será diferente, faz treinamentos e oferece, né, esse conteúdo para políticos e candidatos. Então, né, junto da RAPS, junto de várias organizações que são sérias e que estão fazendo um trabalho excelente, né, de conscientização, né, e de educação, né, na política. Então, a Natalia, tem várias. A gente podia fazer um outro, né, conversa só sobre essas pessoas que são fantásticas e que estão na política, né, e se preocupam em produzir, né, uma boa política que fale, né, sobre não só sobre mudança climática, mas sobre saneamento, sobre o que é importante, né? Então, a gente tem essas pessoas. E Com o contexto da pandemia, mais ainda, né? Porque a gente está vendo, está escancarada a desigualdade na cara, né? Como infelizmente a Covid está matando muito mais né, quem não tem condições, quem está aglomerado em água, não tem saneamento básico. Então é realmente a gente buscar isso agora, porque de certa forma todas essas soluções também passam pela questão climática, né? Questão também ambiental, né? Não só climática. Então, e aí eu queria pedir ajuda, né, da Olivia para a gente falar um pouquinho também do climate, do que é o climate reality, né? E ela como líder da realidade climática, como mentora da realidade climática, pode falar muito bem, né, o que é fazer parte. Eu costumo dizer que o climate não é só um treinamento sobre clima, né? Eu acho que a parte mais sensacional do climate é pertencer a uma rede, que aqui no Brasil tem quase 600 líderes, tão fantásticos quanto a Olivia e a mim, e eu, quanto também fazer parte de uma rede internacional que tem mais de 21 mil pessoas, né, e que está com treinamento aberto. Conta um pouquinho, Olivia, o que é, como é que é, só para não ser sempre eu que falo do climate. Não, ali eu posso aqui ficar o dia falando do climate, estou super fazendo campanha para as pessoas se inscreverem nesse treinamento que já está aberto, né, as inscrições, que vai ser em julho, vai ser online, que é oferecido gratuitamente, é um treinamento, né? E assim, a relevância do climate, eu acho que para mim serviu, como eu já trabalhava um pouco, né, com o tema de mudança do clima, para mim o treinamento foi um grande treinamento, como comunicar o clima, né? Como a gente fala sobre isso, como é que a gente aborda tipos de públicos, e assim, é fantástico, foi incrível. Eu fiz o meu treinamento em 2018, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e conheci muita gente, foi muito. E é isso que você disse, é uma rede de pessoas que trabalham em diferentes frentes, então é super legal, porque é uma rede completamente interdisciplinar, né? Tem pessoas de todas as profissões possíveis. E também é legal porque você não precisa estar atuando no clima para você se interessar pelo tema. Então, eu até tenho uma amiga que trabalha com marketing e resolveu se inscrever porque ela vê que isso é um tema urgente, que precisa ser debatido, precisa ser falado. Então, é bem legal também pensar nisso, né? De que esse tema é para todo mundo, tem que estar na boca do povo, tem que estar todo mundo falando sobre isso. Então, é muito legal e eu recomendo assim, que as pessoas realmente se inscrevam, porque os treinamentos estão feitos. Acho que no Brasil teve um treinamento, né? Que foi em 2014, se eu não me engano. E então é uma oportunidade de poder participar, porque apesar do curso ser um curso gratuito, não, um treinamento gratuito,
né, normalmente. Então, é uma super oportunidade de poder participar. Eu acho que é isso, Rê. Fala você um pouco também do trabalho do Climate para que as pessoas possam saber. Então, o trabalho do Climate ele é muito incrível porque ele opera em 3 frentes, né? Ele tem uma estratégia que é global, então cada país, nós temos 12, como se fossem filiais, nós temos 12 representações, né, do Climate em países diferentes, mas cada branch cada filial dessa, pode operar da maneira que quiser. E só isso já é muito legal. Mas, para além disso, o que eu acho muito bacana é que a gente tem 3 metas que são globais. E uma está muito conectada ao próprio empoderamento e apoio dos líderes que são formados por Al Gore. Então, desses 21 mil líderes, então, a gente tem todo um apoio e pensa em estratégias para que essas pessoas possam trabalhar, que possam ampliar suas bases. A segunda meta global é para ampliar a ambição climática, né? Nós sabemos que se a gente cumprir tintim por tintim do Acordo de Paris ainda está quente, não é o que precisa, a gente precisa de um pouco mais de ambição nessa meta. E a terceira meta, que é a que eu nem sei qual que eu sou a mais apaixonada, mas assim, a terceira meta, que é basicamente o que o Tá no Clima está fazendo, que é justamente nessa parte de alfabetização climática, que a gente tem sim pessoas que são negacionistas climáticos, e tem sim pessoas que são, como os cientistas, 99,9% é certo que estamos, né, passando por esse momento de mudança climática, e é certo que ele é causado pelo homem. Mas nesse meio, né, entre essas duas pontas, tem um mundo de pessoas que não sabem sobre esse tema, né? Então, eu acho que isso aqui é muito bacana para a gente falar para essas pessoas, né? E aí o Tá no Clima, o Climate, Plan for the Planet, um monte de organizações que a gente conhece, que faz parte, Global Shapers, tem muitas organizações incríveis, Greenpeace, WWF, SOS Mata Atlântica. Só que no Brasil a gente podia também fazer outra live só para falar das organizações fantásticas e do que já foi. A gente já... eu acho que desde que eu comecei na área ambiental para agora, eu acho que a gente já avançou muito. A gente não pode ser pessimista, a gente avançou muito nessa área, mas ainda tem muito a avançar. E eu penso que muito do que a gente avançou nessa área, às vezes é uma coisa que a gente também já avançou como ser humano ou como pessoa e que a gente não reconhece como sendo importante. Muitos hábitos que são ditos como pequenos e que a gente às vezes não dá tanta importância, daquele mais simples que é fechar a torneira e escovar o dente com a torneira fechada, né? Aliás, não precisa nem abrir, né? Só na hora de enxaguar, como separar o seu lixo, né? São hábitos bobocas, né? Assim, que a gente podia dizer que, mas que são muito importantes, né? Da mesma forma que a gente dá um sorriso, né? A gente troca o tempo inteiro com a humanidade, né? Um sorriso não custa nada. O que você está trocando? Cara feia? Mau humor? Né? Isso não ajuda. Então, simples atos que podem parecer pequenos são muito importantes, né? Cada vez que você escolhe separar o seu lixo, cada vez que você escolhe não comprar uma coisa, né? Cada vez que você escolhe comprar uma coisa que você precisa, mas de boa qualidade para durar. Hoje eu estava lembrando que esse relógio que eu uso aqui, eu comprei no meu primeiro Dia das Mães. E a minha filha vai fazer 28 anos esse ano. Ah, garota! Carolzinha tá ficando velha, eu não. Mas é isso, assim, né? Esse relógio tem 27 anos, então é isso, ele tá funcionando. Claro, já passou por algumas revisões, mas é isso. Então, cada vez que a gente escolhe, né, comprar alguma coisa, já que a gente precisa comprar um produto que seja sustentável, que permaneça, que a gente pense para onde é que ele vai parar, né? Porque muitas vezes a gente pensa em comprar, mas não pensa onde é que a gente vai descartar, né? Cada vez que a gente escolhe consertar uma coisa, consertar uma roupa, consertar um sapato, consertar um computador, um telefone, qualquer coisa, né? Isso é importante, né? Então isso é representativo e cada vez que a gente faz essas escolhas, garrafinha! A minha garrafa é do Climate, olha que lindo.
Chiquérrimo. Chiquérrimo. Não, eu Mas é isso, assim, concordo. cada vez que a gente escolhe uma garrafa, isso é muito importante. E essas escolhas, elas não podem ser menosprezadas. Então é isso, assim, façam escolhas, escolhas conscientes. Todos os dias, a cada momento, a gente faz escolhas. Então façam boas escolhas, né? Acho que assim, tem de tudo na É. vida. Olha outra guerreira maravilhosa, espetáculo de pessoa, Sônia Araripe está aqui entrando, que também é uma guerreira incansável dessa área, que tem a revista Plurale. Façam escolhas certas, exatamente. Leiam Plurale, né? Outra pessoa que é maravilhosa também, Eco 21, Lúcia Chaves. Tem um monte de gente, espetáculo, gente. Olha esse país, né? E, aliás, esse mundo está cheio de pessoas Acho que hoje é onde a gente incríveis. tá essas pessoas incríveis, porque tá tão difícil, né? A gente comemorar no cenário atual. Então, acho que a gente tem que comemorar quem está fazendo diferença. Vamos falar dessas pessoas, vamos falar de quem está fazendo diferença. Acho incrível. Exatamente. Eu acho super legal, porque eu acho que as mudanças, elas partem muito também das mudanças de comportamento geral, né? Das pessoas muda também, né? De acordo com as mudanças individuais, que fazem sim a diferença. Hoje em dia também tem uma crítica, eu acho que é legal a gente também trazer isso aqui, que também eu acho que a gente tem que valorizar essas ações individuais, são extremamente importantes. Umas até ações individuais que contribuem demais né, com o combate à mudança do clima, compostagem, por exemplo, reduzir o consumo de carne vermelha, tudo isso. Então, eu acho que é ótimo a gente falar. Mas eu acho também que é legal a gente reforçar essa questão de cobrança, que eu acho que a ação individual talvez mais valiosa nesse pouco tempo que nos resta para resolver essa crise, vai ser cobrar dos governos e das empresas, né? Porque se a gente fizer a nossa parte e eles não fizerem as deles, né? E aí a gente fica, né, a ver navios, né? Literalmente, né? Então, eu acho E eu acho que as boas pessoas, elas têm que ir para esse outro campo, né? A gente tem pessoas incríveis que podem ir para a política e podem fazer uma diferença danada, né? E a gente acaba também achando que todo político é ruim, ou que político não presta, ou que ninguém quer entrar na política, e a gente precisa de pessoas incríveis nessa área também, né? Então vamos nós aí, né? E entrar nessa luta, né? E levar essa luta climática pela justiça ambiental para todas as áreas, né? E realmente tentar fazer políticas públicas, forçar para que a gente tenha boas políticas públicas, porque isso faz toda a diferença do mundo. Olívia, com certeza. nosso papo está incrível. Hoje eu queria, assim, para quem chegou depois, eu queria agradecer muito vocês estarem aqui com a gente, né, conhecendo o lançamento, através né, da voz e da imagem da Olívia, mas a Ana também, que está por aqui. São duas advogadas incríveis, apaixonadas por esse tema e que estão lançando nessa semana, né, do meio ambiente, o Instagram Tá no Clima, que tem a proposta de trazer de uma forma leve, clara e objetiva sobre esse tema, que por vezes pode parecer um pouco estranho. E eu queria dizer que, assim, eu tenho visto muitas atuações e muitos produtos, né, que são conectados a essa questão climática e ambiental. E eu queria depois, quem puder nos acompanhar às 4h, o Climate Reality vai voltar a falar com o Rafael Duarte, que também é líder climático e que lançou, quer dizer, que vai lançar na semana que vem, mas a gente vai conversar sobre isso, o podcast Reconecta. E essa semana também teve, né, vários lançamentos, teve um curta-metragem também do Luiz Duarte. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Como a Olívia falou, a gente tem que falar das pessoas boas e que estão fazendo coisas incríveis e, com isso, pressionando, porque essas pessoas falando, colocando esse tema no ar, acaba que a gente pressiona aquilo que a gente estava falando, né, Olívia? A gente acaba pressionando, né, outras pessoas, né, outros políticos, outras plateias a falar sobre esse tema que é super bacana. Olívia, muito obrigada.
E Olha, Ana eu também, a Ana está aqui. A gente que agradece vocês estarem não só criando, mas como compartilhando essa iniciativa com o mundo. super obrigado pelo convite. Estamos aí, tá no clima, siga a gente nas redes e vamos continuar conversando, que esse papo é bom, esse papo é ótimo. A gente marca outras coisas. Esse papo é ótimo, né? Eu vou gostar de fazer esse negócio de Instagram qualquer dia desse. Então tá, gente. Ó, Obrigada. Sebastiana tá dando aqui sucesso na carreira. A Marina tá... Amor, que bom! Gente, que bom que vocês amaram. A gente também amou. Então é isso. Beijo. Gente, obrigada. Um beijão. E para quem tiver interesse de se inscrever no treinamento do Climate, é só lá no nosso Climate Reality, tem no próprio Instagram, você consegue se inscrever a partir dali, tá bom? Muito obrigada, até às 4. Até, Rê, eu vou participar.